Muito boa tarde, senhoras e senhores. Então, como prometidos, estamos aqui hoje para a análise do protocolo SUI e do protocolo CETUS. Lembrando que o protocolo CETUS é um protocolo que se encontra dentro do protocolo SUI. Né? Então, vamos lá. Bruno, e aí, o que é SUI? A gente já falou um pouco de Solana, a gente já falou um pouco de NIR, e vocês vão perceber que existe um padrão, né? Todos caminham nesse mesmo sentido, ok? De protocolos de tecnologia blockchain que apresentam soluções para o mundo real. Né? Afinal de contas, são soluções de tecnologia de ponta que têm aplicabilidade no mundo real, beleza? Então vamos lá, vamos direto aqui, colocar na tela o site, o website do protocolo SUI, tá? Para ficar mais fácil para a gente entender, né? Vamos entender que SUI é uma empresa, né? E quando você compra uma criptomoeda, que é um token com o nome SUI, você está comprando uma fração dessa empresa, tal qual você compraria uma ação na Bolsa de Valores, né? São empresas de tecnologia que não são listadas na Bolsa de Valores, tem uma outra mentalidade, e isso tem um conceito muito mais profundo que, no momento, a maioria dos senhores possa imaginar, e talvez até eu mesmo, mas visa a descentralização do poder, do conhecimento e das oportunidades, ok? Então, SUI, o que é SUI, Bruno? É uma tecnologia, um projeto de tecnologia blockchain, né, de primeira camada, ou seja, que dá aos desenvolvedores de tecnologia, né, aos programadores, né, isso é para vocês entenderem de forma mais fácil, são as pessoas que dominam a arte da engenharia de computação, enfim, né, seja de forma formal ou informal, né, mas que tem acesso livre a essas plataformas, ok? Para desenvolvimento dos seus aplicativos e, óbvio, né, grandes empresas que dominam essa tecnologia, esse expertise de desenvolvimento, de construção, né, de soluções que serão, obviamente, capitalizadas, né? Então, quando você investe em uma empresa como SUI, você investe em uma empresa que permite aos desenvolvedores, às empresas de desenvolvimento, grandes empresas de desenvolvimento, transformarem os seus sonhos, os seus projetos em realidade através da tecnologia blockchain. Tudo bem? Isso é tudo muito legal, tudo muito bacana, mas o importante para a gente que quer investir nisso é saber se, lembra, se o dinheiro está entrando nesses projetos. Porque para haver valorização, você precisa ter entrada de capital, né? Lembra daquilo que a gente falou, que é um conceito muito interessante da economia, nós devemos sempre estar atentos a ele, que é o follow the money. Está entrando capital? Se não tiver, não faz sentido você investir nesse projeto. Mas a gente vai apurar isso aqui agora. Então, só uma passada rápida aqui, né? O site de SUI, aqui tem, tal qual Solana, uma área para você aprender, né? Learn sobre o projeto, e aqui já a área de construtores, né? Tudo que um construtor, uma empresa que constrói, precisa saber. Então aqui SUI entrega os benefícios da Web3, né, que é a internet descentralizada, com a facilidade da internet descentralizada, né? Aqui já o comando para começar a construir. Lembrando que SUI ela é um protocolo que é desenvolvido por uma equipe que fazia parte da Meta, né? Do Facebook, que chegou a tentar desenvolver um projeto chamado Libra e um outro projeto chamado Gen, que não foram adiante por conta de burocracias relacionadas ao envolvimento da empresa do Facebook, da Meta, né, agora, nos projetos de criptografia. E me parece que o nosso querido Zuckerberg não foi adiante, e essa equipe se emancipou para desenvolver esse projeto. A equipe, inclusive, tem uma curiosidade também muito interessante, se dividiu em duas,
E o outro projeto é o projeto Aptos, que é um projeto muito bacana e a gente vai analisar em breve, tá bom? Então tá aqui, tá? As empresas que constroem, olha, the most innovative companies build on SUI. Então tá aqui a própria Cetus, que a gente vai falar sobre ela, Hyperspace, Supra, a Oracle, né, que vocês já devem ter visto aí nos carros da Red Bull, protocolo Navi, então uma série de outras empresas que desenvolvem aqui dentro e obviamente isso gera receita, tá? Então aqui uma estrutura escalável, rápida, segura e barata, tá? 297 mil transações por segundo, 400 milissegundos, né, para finalizar uma transação. Então, muito rápida, muito efetiva e muito segura. E isso vocês vão perceber que é demonstrado no gráfico, que um projeto bom tende a ter valorização a seu tempo, respeitando os princípios dos investimentos em criptoativos, né? Sazonalidade, o fundamento, o terceiro, o padrão intrínseco do gráfico, a gente já vai olhar, tá? O quarto, os fatores geopolíticos, a gente não pode deixar de olhar, que são os panos de fundo para o desenvolvimento desses projetos, ok? Então vamos lá, já entendemos muito bem aqui a parte inicial disso, e vamos chegar aqui no DeFi Lama, vamos trocar aqui a tela. Vamos colocar aqui no DeFi. Para a gente ver os dados de SUI, para você ver que é um projeto que tem também uma métrica on-chain, né, que são os dados que são analisados, como eu falei anteriormente, em Solana e em NIR, é como se você passasse aqui um ultrassom, se você conseguisse olhar um raio-x na empresa, para ver os dados dela, se ela está saudável. Tá? Então está aqui SUI, a gente já falou o que é o valor total bloqueado, né? É o valor total que está parado para fins de servir à plataforma, ao projeto, e obviamente as pessoas que deixam os seus tokens dentro da própria plataforma são remuneradas para isso. É uma outra forma, inclusive, de ser remunerado sendo proprietário de tokens, de criptoativos de bons projetos, tá bom? Então, TVL aqui em acordo com o crescimento do preço, que a gente vai ver logo a seguir, né? Essa linha aqui vai de outubro até abril, depois ela faz a correção que a gente já falou sobre isso. Isso tem a ver com a sazonalidade, e aqui, né, a partir de agosto, setembro, ela já começa a decolar novamente o TVL, e o preço, se a gente colocar aqui, está bem relacionado ao TVL. Então, ó, dados importantes. Sabemos que o preço e o TVL, por regra, caminham de forma similar em projetos saudáveis, tal qual é SUI. Tudo bem, pessoal? Muito bom. Aqui o ecossistema de SUI, como a gente viu em Solana e NIR, também tem um ecossistema embaixo, são protocolos que são desenvolvidos e servem à própria SUI, tecnologia blockchain, e a gente também pode sim investir nesses projetos, e aqui está o projeto que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, olha, Cetus, beleza? A gente vai falar o que é uma DeFi dentro de SUI, tá bom? Vamos lá? Vamos trocar a tela. Vamos passar para o gráfico para a gente entender como está o comportamento dos preços relacionados a SUI. Vamos agora rever os conceitos de sazonalidade, fundamento a gente acabou de olhar, né? Padrão intrínseco no gráfico, fatores geopolíticos, a gente entende sim que os Estados Unidos estão com uma boa expectativa para o final de 2024 e o ano 2025, o mundo parece estar corroborando com isso, né? Então a gente espera que, por sazonalidade, a gente tenha sim a continuação de boa oportunidade. Olha que gráfico forte, pessoal. Então tá aqui, né? Início dela aqui listada para investimento em maio de 2023. A gente já sabe que devemos, via de regra, em maio, não estar expostos mais ao mercado, pelo sell in May, né? Vendemos em maio, né? Isso é uma coisa que a gente está falando nos vídeos anteriores.
Se tem alguma coisa que vocês não estão entendendo, pode checar os vídeos anteriores que a gente está tentando diluir essas informações do mercado financeiro durante esses vídeos e agregar cada vez mais aqui para a gente poder crescer muito, tá bom? Beleza, então vamos adiante. Então, lançado em maio, fez a correção natural que todo o mercado fez. E notem aqui, a partir de setembro, né, sazonalidade, pessoal. Setembro do ano que antecede o halving, ela sobe e vai até abril, tendo uma boa valorização. Notem que no ano do halving, tal qual o ano que antecede o halving, a partir de setembro, ela também, agosto aqui, ela foi até mais precoce, ela já começa a ganhar tendência compradora, né, para respeitar esse tempo aqui. Provavelmente, pelo princípio do repetível, de setembro, agosto, setembro a abril, maio do outro ano, o ano que se segue, no caso aqui de 2025, né? Começamos aqui em setembro, então por volta de abril, maio de 2025 é esperado a continuidade da bull run dos criptoativos e SUI, um dos projetos mais promissores desse ciclo, também não ficaria de fora, beleza, pessoal? Então aqui a gente observa mais de perto um gráfico diário, onde observamos a correção iniciada no dia 1º de abril, transformando a tendência anterior em uma tendência de baixa. Né? Bruno, o que é tendência de baixa? Os preços estão caminhando para baixo. E como é que a gente define isso pela teoria? Sempre, lembrem disso, topos e fundos. Se eles são ascendentes, a tendência é de alta. Se eles são descendentes, a tendência é de baixa. Então aqui vínhamos em fundos, topos mais altos, fundos mais altos, 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 topos mais altos, configurando uma tendência de alta. Comecem a se familiarizar com esses conceitos, essas definições, ok? Lembrando que essa ciência tem um nome, é chamada análise técnica ou análise gráfica. E não se iludam, ela é usada por todos os grandes players do mercado. Hoje em dia, provavelmente você não vai encontrar ninguém que invista sem avaliar isso. Beleza, pessoal? E uma tendência de baixa? A gente passa a trabalhar no sentido oposto. Topos e fundos descendentes, ou seja, topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo, fundo mais baixo, topo, fundo mais baixo, fundo mais baixo, topo, fundo mais baixo. E aí, a gente configura aqui uma figura, se a gente unir os fundos e esses topos, no que a gente conhece como um canal de baixa, tá? Então aqui a gente delimitou um canal de baixa. Nas criptomoedas é mais comum a gente observar uma figura mais ou menos assim, onde você pega o primeiro topo e vai unindo com os demais, tá? Aqui sim a gente teria um belíssimo canal formado, se a gente unir esses dois topos aqui. Então aqui a gente conseguiria ver sim um canal, tá bom? E a gente une esses fundos aqui. Teríamos aqui um canal de baixa. É muito comum a gente observar, e se a gente procurar tentar fazer que ela apareça, a gente observa uma figura chamada cunha descendente. O que é uma cunha descendente? Imagine que o topo, né, que deu início à tendência de baixa, e os outros topos, eles têm uma inclinação mais íngreme do que os fundos. Isso denota que ela está sim em correção, mas em algum momento essa cunha descendente, né,
Então, temos a linha de tendência de baixa, que é paralela nessas duas linhas, e a cunha descendente, ela mostra que em algum momento esses fundos eles têm uma inclinação, por terem uma inclinação menos íngreme que os topos, mostram que uma força compradora ainda assim se apresenta. E a ruptura dessa estrutura da cunha de tendência de baixa ou do canal de baixa sinaliza para a gente a possível reversão da tendência, tá bom? Mas eu acho que mais importante que isso é a gente ter o princípio da sazonalidade em mente. Porque se a gente está dizendo que a exposição nos criptoativos, elas devem começar, a gente já falou sobre isso nos vídeos anteriores, no ano que antecede o halving, no mês de setembro, e no ano do halving a gente vai até abril, né, exposto, e depois a gente sai, e depois no ano do halving, a gente, em setembro novamente, a gente começa a procurar posições de recuo, comportamentos de recuo do preço. Aqui, por exemplo, dia 1º de setembro, né, a gente procuraria sim uma entrada. E aí, se a gente olhar para trás, a estrutura já foi quebrada para começar uma nova estrutura de alta. Tá? Então, a gente precisa simplificar, nós precisamos ter um plano de ação. A gente não pode acreditar que, por exemplo, um piloto de um Boeing, de um caça, ele sobe lá sem nenhum plano de ação. Então aqui não é diferente e na vida não é diferente. A gente precisa de planejamento, tá? Então lembrem-se, sazonalidade. No ano que antecede o halving do Bitcoin, e para quem não souber o que é halving de Bitcoin, é só procurar, tá? É o período que o Bitcoin passa a ser emitido a metade das recompensas dele para os mineradores do Bitcoin. Isso tende a fazer com que o preço do Bitcoin aumente, tá? Em um cenário geopolítico adequado, é natural que o preço do Bitcoin aumente, tá bom? Mas procure saber o que é halving, depois a gente pode falar sobre isso também, mas em teoria é o que acontece de 4 em 4 anos com o Bitcoin, não por acaso, né? O ciclo econômico também dura 4 anos, tá bom, pessoal? Então, lembrem-se, princípio da sazonalidade. Okay? Segundo princípio, fundamento. Acabamos de checar. É um ativo de excelente fundamento. O TVL nos mostra isso em números, em dados. Porque não adianta você perguntar, isso é bom, o outro é bom, mas e os dados? É o que mostra pra gente realmente, efetivamente, que a coisa é concreta. Né? Dados, pessoal. Então são dados gráficos, dados de fundamento, né? Que é análise on-chain. Isso é tudo muito importante. Ok? Então, a partir daí, a gente observa a reversão da tendência, ok? E aí, pessoal? Então, setembro, tempo de exposição, lembra de um princípio bem interessante que a gente observa nos gráficos? Replicação de perna. Dentro, é um subprincípio, por assim dizer, do padrão intrínseco do gráfico, né? Então, vamos lá. A gente teve a primeira perna de alta, entramos aqui, rompemos a estrutura, e aqui a gente vai fazer o quê? Vamos apagar aqui para ficar mais legal. A gente vai olhar o tamanho dessa perna de alta. Belezura? Deixa eu ver se eu consigo colocar isso um pouquinho. Aqui. A gente vai olhar o tamanho dessa perna de alta que vai desse fundo aqui até esse topo aqui. Vamos procurar um fundo aqui. Bruno, mas aqui ela perdeu o fundo. Tudo bem, não tem problema. Você comprou aqui, não foi? Você vai monitorar. Se ela perdeu o fundo, você traz para cá a projeção da perna, tudo bem? E aí o preço esperado a ser atingido é a replicação dessa primeira perna a partir do último fundo observado. Tá bom, pessoal? Para vocês que estão acompanhando o canal há mais tempo, vocês já notaram que a linha azul que está aqui, ela é a nossa média de 80 períodos. E o que a gente sabe da média de 80 períodos? Quando o preço está acima da média de 80 períodos, quando ele trabalha acima da média de 80 períodos em um gráfico diário, tal qual a gente está observando, estamos em uma tendência de alta. E a média de 21 períodos, que é essa média alaranjada, ela é o nosso imã de preço. A gente conhece ela como um imã do preço. O preço se afasta da média de 21 e tende a retornar até ela, dando sim oportunidade de entrada.
e depois ele vai se afastar dela de novo, ele vai voltar até ela, dando sim oportunidade de entrada. Poxa, Bruno, mas é isso. Como é que a gente sabe disso? A gente observa o que aconteceu no passado para aplicar no futuro, nos dias de hoje, tá bom? Então aqui de setembro, outubro de 2023 a abril de 2024, observamos o comportamento dos preços em relação à média de 21 períodos. Tá bom, pessoal? Não é muito complexo, mas talvez para vocês que estão começando, não estão familiarizados, pode parecer um pouco mais cansativo, mas longe disso, tá, pessoal? Depois de estudar, as coisas vão fazendo sentido. Então percebam que aqui a gente poderia sim, né, ter realizado, né, ou seja, ter vendido o nosso ativo, esperando para uma próxima correção. Né? Agora, Bruno, mas e se eu quiser ficar exposto ao ativo, respeitando o período da sazonalidade até abril? Sem menor problema, tá ótimo. Enquanto que vocês entendam que em abril e maio do ano posterior ao ano da entrada, né, nos anos que antecedem ao halving e no ano do halving, né, as entradas feitas no ano que antecedem ao halving devem ser realizadas, ou seja, as posições podem ser desfeitas pelos padrões gráficos, tá, pessoal? Cada um pode fazer o que quiser da vida, mas pelos padrões gráficos é interessante não ficar exposto após o mês de maio, tá bom? Então vamos lá. E aí quando a gente procurar, mas eu estou de fora do mercado, então é isso. Observe a replicação de uma perna. Bruno, mas o preço passou. Sim, tudo bem, ele pode passar, não tem problema nenhum. Em algum momento ele precisa corrigir, pessoal. O mercado trabalha em equilíbrio, tá? O universo trabalha em equilíbrio. É preciso que ele venha buscar força para voltar a subir. E nesse momento, numa tendência, esse conceito é muito importante, tá, pessoal? Nesse momento, em uma tendência de alta, quando o mercado vem buscar força, ou seja, quando ele mergulha, é onde se encontram as oportunidades de entrada, ok? E o que a gente pode olhar aqui, ó? Quantos por cento ele caiu? 30%. Vamos ver quantos por cento ele caiu aqui? 32%. Vamos ver essa correção aqui? 26%. Então, se a gente pegar a mínima correção que houve de 26% e a partir daqui o mercado corrigiu 26%, o preço corrigiu 26%, seria um bom ponto de entrada? Sim. Sim, seria um bom ponto de entrada. Nossa, mas simples assim, Bruno? Sim, simples assim. No período que compreende os meses de setembro a abril, maio, tá bom? Beleza, pessoal? Então, dito isso, olha só, tá até traçado aqui. O que é essa linha azul que está traçada aqui? É a projeção dessa linha que a gente projetou dessa perna, replicada para cá. A gente manteve essa perna, não vamos usar essa perna maior, tá? Vamos usar a perna prevalente. Tá bom? Quem gosta de Elliott, isso aqui é uma onda 3, tá? Isso aqui é um ciclo completo de Elliott, mas já vou logo dizendo, Elliott não é regra nas criptomoedas, tá? Se quiser conhecer mais de Elliott, é só pesquisar aí. É um estudioso da análise gráfica que desenvolveu a contagem de ondas, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aí teríamos que passar por uma correção, mas a criptomoeda ela é muito forte, né? O mercado de criptos, uma bull por vezes a gente não observa as correções que Elliott observou no mercado americano, tá bom? Então é melhor a gente ficar com o princípio de ondas de impulso, ondas de correção, ondas de impulso, ondas de correção, ondas de impulso, ondas de correção. Quando é que a gente quer comprar? Nas ondas de correção. Tá bom, pessoal? Com alvos na amplitude da onda de impulso anterior. Deu para entender? Ondas de impulso geram ondas de correção. A nossa entrada deve ser feita nas ondas de correção. Sim, a gente compra quando o mercado está caindo, não quando o mercado está subindo. Num tempo diário. Ok? Claro que a gente vai comprar quando o mercado está caindo em uma tendência de alta. Esse é o raciocínio, pessoal. Se vocês entenderem isso, vocês já vão estar bem adiantados. Então, qual seria o preço esperado hoje? Dia 16, aqui, o preço de suíte aqui.
$4,7. A projeção dessa perna aqui, ela está aqui em $7,4. E aí? É possível que isso aconteça? Bom, foi possível aqui, foi possível aqui, pode ser muito bem possível aqui. Bruno, mas isso aí vai parar o preço? Não. É possível que a gente observe uma correção e a partir daí o mercado volte a se movimentar. Bruno, até quando? Abril, maio de 2025. Por qual princípio? Sazonalidade observada. Bruno, mas só esse tempinho? Não, a gente pode olhar para o gráfico do Bitcoin e a gente vai entender que esse período, as criptomoedas, elas se movimentam tal qual o Bitcoin, que é a maior delas, ok? Sempre importante analisar os gráficos conforme o Bitcoin. Então, SUI para fechar, pessoal, baita projeto, um projetaço. Hoje com preço de tela em 4,7, podendo esperar uma correção aí em torno de 7,3 para o mercado voltar a subir, beleza? Lembrando, estamos em dezembro e a nossa meta é ficar posicionado no mercado até abril, maio de 2025. Então, vamos passar aqui rapidinho para Cetus, para a gente observar esse projeto. É um projeto que pouca gente está falando dele. Tá? E eu acredito que ele tem um potencial de valorização muito alto. Ele é um protocolo que habita dentro do ecossistema de SUI. É um protocolo de finanças descentralizadas. Tá? Deixa eu colocar aqui a tela dele. É bonita pra caramba a tela dele. Preciso revelar. É um xodó que eu tenho. O protocolo Cetus. Vamos lá, vamos colocar ele aqui na tela. Aí, pessoal. Protocolo Cetus. Bruno, o que é isso? Pessoal, lembra que eu falei que o ecossistema da SUI, tal qual Solana, NIR e os outros protocolos, também é muito grande, né? E outros projetos moram ali dentro. No entanto, esses projetos eles têm uma capitalização de mercado, um market cap menor. Então, eles tendem a ter uma valorização junto do ativo mãe, entre aspas, que é SUI, mas com um potencial maior de capitalização de mercado, de crescimento de capitalização de mercado. Então, vocês vão observar que essas pernas de SUI, que a gente acabou de observar no gráfico, em Cetus, elas têm um poder maior. Mas isso tem que passar sempre, gente. Lembrem disso. Pelos princípios dos investimentos em criptoativos. Sazonalidade, fundamento, padrão gráfico intrínseco, cenário geopolítico e uma coisa que eu estou guardando para falar para vocês, que é o quinto, que também tem que estar na nossa mentalidade, mas é tão importante, se não mais importante, mas ok, vamos colocar a importância igual. Quinta estrutura, quinto pilar do investimento em criptoativos. Fundamental. Olha só. Foco no longo prazo. Então, 5. Foco no longo prazo. Tá? Aqui a gente não é trader. A gente, sim, podemos até ser chamados de position trades, né, porque a gente vai vender algumas posições, mas o foco está no longo prazo. O que é longo prazo, Bruno? Não sei. Não sei o que é longo prazo para você, né? Mas pelo menos o princípio da sazonalidade é bom que você respeite, tá? De cada ativo, para você poder realmente ter ganhos exponenciais, não perder essa amplitude dos movimentos sazonais, tá? Então, mas a minha moeda do amiguinho subiu 28% e a minha subiu 1%. Calma. Isso é um balé, pessoal. Isso é uma dança. O dinheiro ele vai migrando. Ele entra primeiro no Bitcoin, depois ele vai para as grandes criptos, o Ethereum e os grandes projetos que estão logo abaixo, Solana, e depois ele vem descendo para os projetos menores. Tá?
mesmo jeito que você aí na sua casa está pensando em ganhar mais dinheiro para ter uma liberdade, ter uma vida melhor, players conhecidos como baleias, olha aqui que legal aqui no insetos, é uma baita de uma baleia aqui verde, que é a cor do projeto. Também estão pensando da mesma forma, tá, pessoal? Então, a gente precisa pensar como o smart money pensa, como o dinheiro inteligente pensa, tá bom? Guardem essa ideia. De repente, a gente até coloca isso aí como um sexto pilar do desenvolvimento em criptoativos, né? Depois do foco no longo prazo, que é o quinto, a gente colocaria aí pensar como o smart money pensa, tá bom? Beleza, pessoal, então tá aqui. Ó, vamos lá, Cetus. Cetus é um protocolo e ele, como aqui o próprio nome já diz, como a própria descrição já está dizendo, empoderar liquidez, construído para DeFi. O que é isso, pessoal? Lembra que eu falei de TVL, de SUI? Aí você vai perguntar, falou. Você vai falar, falou. Mas onde é que estão esses ativos que os investidores de SUI mantêm em TVL? Em plataformas como Cetus. Isso aqui que é gerar liquidez. Tá? Então, olha só, eu vou colocar aqui, ó, acessar o aplicativo, acesse o aplicativo. Olha que massa. Aqui, a gente vai achar o que a gente chama de pool de liquidez dentro do aplicativo. Olha que interessante, ó. E aí, você pode pegar a sua SUI e colocar para investir. Aí você vai falar assim, mas Bruno, investir, vamos ver aqui, ó. Tem aqui, né, o símbolozinho aqui da moeda, tá escrito SUI, e VSUI, que é um análogo da SUI aqui que eles usam só para poder balancear isso aqui. Aqui SUI com dólar, tá? E o USDC é um dólar, é uma moeda chamada stablecoin, a gente também já falou isso em outros vídeos, né? O que é um SDC, Bruno? O que é um SDT? É um dólar digital. Tá bom? Então ele equivale a $1. Toda vez que você for entrar no mercado digital, o seu dólar de papel não vale. É $1. Bom, ele vale, óbvio. Ele vai se transformar em $1 digital, nada mais é. E o SDC nada mais é que isso, $1 digital, tá bom? Então tá aqui e você vai deixar as suas SUIs dentro do protocolo Cetus em pools de liquidez, ou seja, provendo segurança, velocidade, tudo aquilo que a gente falou que é característica de SUI, pelo protocolo Cetus. Beleza? Olha que interessante. E aí você fala, Bruno, mas e aí? Como é que isso é remunerado? Vamos ver. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Essa liquidez aqui. Se você depositasse as suas SUIs aqui no protocolo Cetus, o retorno anual dá uma risada, porque assim, o que perto do que a gente vê, né? 261,9% ao ano, tá? De recompensas, de remuneração. Ah, Bruno, como é que é dividido isso aqui? Você vai ganhar, olha só, Cetus, 17%, SUI, 37% e 207% em dólar, tá? Na outra moeda que está aqui, que é o SDC, o dólar digital, tá bom? Então isso aqui é uma outra praia. Sugiro que vocês sigam o Caio Vicentino, é um cara que fala muito muito legal, acompanho muito ele, é um cara que estuda muito tempo, muito estudioso, aí ele fala muito bem de pool de liquidez. Vocês podem também agregar esse valor aí na construção do projeto de vocês de investir em criptoativos, tá bom? Então aqui um retorno anual de 261%, além da valorização natural do seu ativo, tá bom? Tem alguns detalhes nisso aí, mas isso aqui é um pouquinho mais complexo, tá? Mas basicamente, o que a gente precisa entender é se o dinheiro está indo para dentro desses protocolos. Então, o que a gente falou? Follow the money. Como é que a gente vai saber disso? TVL, pessoal, vamos lá olhar o TVL. Beleza, pessoal? Então, Cetus, olha, o maior protocolo DeFi de SUI. Beleza? Vamos ver no TVL, como é que no DeFi Lama, como é que tá o TVL dele? Deixa eu trocar a tela aqui pra gente. Vamos lá para o DeFi Lama agora. E a gente vê o DeFi Lama e finaliza olhando o gráfico de Cetus. Então, beleza, pessoal, vamos aqui. Digitei Cetus. Apareceu para mim Cetus, eu entrei.
Excetos protocolo. Eu tenho outro caminho que eu posso entrar aqui, pelo próprio ecossistema. Vocês viram ali que eu fui ali no ecossistema de SUI e entrei. Olha que interessante, pessoal. Olha o TVL de Cetus, como é que está pujante, como é que está subindo. Isso é muito importante, galera. Então, sazonalidade, ok. Fundamento, ok. E eles falam, nossa, Bruno, é igualzinho a SUI. Tô falando para vocês, é igualzinho. Então, beleza, pessoal. Fundamento, ok. Vamos embora lá pro gráfico, dar uma olhada em Cetus? O que vocês acham? Vamos embora. Deixa eu tirar essa aqui e colocar nossa tela do TradingView. TradingView. Vamos trocar de SUI para Cetus. SUI para Cetus. Cuidado quando vocês forem olhar o gráfico de Cetus, se ele está na corretora que já tem ela há mais tempo, tá, pessoal? Porque a Binance, por exemplo, o gráfico dela é pequenininho porque ela foi lançada na Binance há pouco tempo. Tá? Então olha aí, ó. Olha que interessante, muito parecido com o gráfico de SUI. Pessoal, só termos de valorização, ó, então lembramos de sazonalidade, qual é a exposição? Setembro, a partir de setembro até abril, ok? E aqui, pessoal, setembro, aqui 2023, tá, pessoal? Isso é um gráfico diário até abril. Então, pô, o cara comprou qualquer dia de setembro de 2023 e segurou, meu cara. Vamos lá, vou pegar aqui. Vamos lá, comprou aqui no dia, não sei, 4 de setembro, vamos pegar um exemplo aqui. Foi lá, 429%, tá, pessoal? Isso dá 5 vezes e mais alguma coisa de multiplicação de capital. Beleza? E agora, se ele comprou aqui, ó, setembro, mesma estrutura, tudo que a gente desenhou em SUI, vocês podem voltar um pouquinho no vídeo, é igual, tá? Canal de baixa, olha que interessante, ó. Canal de baixa. Opa. Ó, puxando um pouquinho para cá, a gente pode olhar como cunha descendente. Se a gente horizontalizar, ele vai ficar como um canal. Mas, pelo princípio da sazonalidade, veja bem, pessoal, são ferramentas. O que são os princípios, pessoal? O que são os princípios? São ferramentas que nós vamos usar para nos posicionarmos, para termos os melhores lucros no mercado. Simples assim. Então, beleza, sazonalidade, fundamento top, padrão intrínseco identificável, né? Tem ativos que são muito bons, mas o padrão intrínseco talvez não seja o melhor. Então, a gente busca os que têm padrão intrínseco mais detectáveis, tá bom? Então, aqui, pessoal, olha que interessante. Perna de alta, ele replica e vai muito mais além. Então, de repente, um holder aqui, a pessoa que não vendeu aqui, um lucro maior ainda. E aí, subiu, quando é que eu entro? Recuo, né? Então, o recuo no preço de um gráfico diário vai gerar entrada. E o gráfico é muito parecido com o gráfico de SUI, tá, pessoal? Só que olha a diferença, ó. Vamos lá. Vamos ver daqui até aqui. A gente teve uma valorização, né, de 5 de agosto até 15 de outubro, né, um pouco mais de 2 meses, de 491%. Tá bom, pessoal? Só para a gente comparar rapidamente com o SUI aqui. A mesma perna, tá, pessoal? Para a gente ver que tem uma simetria aí, apesar deles andarem lá idêntico. Vamos ver aqui, ó. Mesmo período. 390, 400%. Eu teria 90% a mais, tá, pessoal? Então, é uma forma de você se expor a SUI, um gráfico que pode, um ativo que pode trazer mais retorno. Os movimentos são muito parecidos, tá? E aí aqui, ó, a gente pega o valor de uma perna de alta replicável, né? Então essa aqui ela já ficou para trás. Você viu que o ativo passou, ele mudou o padrão, né? A gente precisa estudar sempre porque o ativo simplesmente mudou o padrão. Olha que interessante, olha o tamanho dessa perna aqui.
Né? Essa perna aqui, olha o tamanho, ela é muito maior do que a outra perna. Tá? Ela é do tamanho dessa perna aqui, ó. Tá bom, pessoal? Olha que interessante. Então a gente vai ter que buscar essas replicações que se equivalem. A partir de uma replicação equivalente, a gente começa a projetar as outras. Então a gente não vai usar mais essa aqui. Olha só que interessante. A gente pode usar essa outra como alvo. Tá? Então um recuo, ele fez esse fundo aqui, chega próximo da média de 21, trabalha acima da média de 80, tá dentro da sazonalidade adequada. Nesse fundo, esse aqui é o tamanho dessa perna. Coloquei num fundo. Qual o preço esperado, pessoal? Se eu for considerar que ele teve um flush, ó, olha só. Atentem a isso, tá, pessoal? Para quem for trabalhar com um alvo, tá bom? O fundo baixou um pouquinho, ó, no flush que teve aqui. Então vou colocar ele aqui. Beleza, tá aqui o preço. Qual o preço-alvo, pessoal? 1.0. Qual o preço atual? 0.42. O upside atual. O upside é a elevação esperada do preço. Do preço de tela de agora, dia 16 de dezembro, é de 152%. Tá? Você fazer 2,5 vezes seu capital. E diria eu que ela está num bom ponto de compra aqui. É óbvio que aqui foi um pouco melhor, né? Mas tá tudo certo entrar aqui agora, tá bom? Acho que foi por isso até que eu queria compartilhar certos com vocês. Agora lembra, gente, o foco é no longo prazo. Não adianta a gente trabalhar com foco no curto prazo. Não vai funcionar, pessoal. O foco é no longo prazo, sazonalidade, abril, maio, tá? Uma outra coisa importante, normalmente, no ano que a sazonalidade se inicia em setembro do ano do halving, como é o ano de 2024, como foi 2020, tá? É normal que isso vá um pouquinho além, porque tem um fear of missing out, um FOMO maior, sabe? Um medo de ficar de fora maior dos institucionais, as pessoas, o varejo começa a entrar. Vocês vão ver, até no Jornal Nacional vão começar a falar do Bitcoin e das criptomoedas. E aí, vocês que são espertos, ó, e estudaram, vão entrar aqui embaixo, e quando essa galera começar a chegar lá em abril, mais vocês estão saindo com lucro, realizando na cabeça dessa galera, tá bom? Sem briga nenhuma, é uma seleção natural. É só continuar estudando que a gente vai conseguir. Todo mundo já tomou na cabeça para aprender, tá bom, pessoal? E a gente quer aqui evitar, né, que as pessoas passem por isso, tá? Então olha que interessante. Cetus hoje, pessoal, um upside possível aí de 152% na replicação da perna. É óbvio que se a gente chegar nisso agora em janeiro, isso a gente está esperando o movimento até maio, então a gente continua adiante. Beleza, galera? Olha, eu acho que era isso que a gente queria passar hoje. 2 projetos interessantíssimos. Sui e Cetus Protocol. Fiquem de olho, anotem no caderninho de vocês e depois vocês deixem no comentário, bem que você avisou, hein? Tá bom, pessoal? Eu acho que é isso. Então, não esqueçam dos princípios, dos pilares dos investimentos em criptoativos. Sazonalidade, fundamento, padrão gráfico intrínseco, fatores geopolíticos, quinto, foco no longo prazo. Beleza, pessoal? Foco no longo prazo. Lembrem-se, o ativo mais importante da vida de vocês são vocês mesmos, tá? Vamos com calma, um dia de cada vez, estudando, se expondo ao crescimento, às inovações de forma coerente, de forma planejada, tal qual o piloto de um avião decola um avião para sair do ponto A para chegar no ponto B. Tenhamos planejamento. Fechado? Galera, vamos para cima. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais vídeo. Logo mais ou amanhã cedo eu digo para vocês aí qual vai ser o projeto. Curte o vídeo, galera. Compartilha. Vamos disseminar esse conhecimento. Se inscreve no canal. Deixa as notificações ativadas para vocês ficarem sabendo quando é que vai ter vídeo para a gente ir para cima. Tá bom? Um forte abraço, uma excelente segunda-feira para vocês e uma excelente semana para vocês.